Há muitos anos aconteceu um episódio na minha vida que foi uma coisa assim marcante. Eu não sei porque eu estava lembrando disso esses dias. E eu estava esperando o momento de entrar numa empresa para fazer uma palestra e eu estava comendo alguma coisa e eu coloquei meu terno num banco ao lado, assim, que eu estava sentado na frente da empresa que eu ia palestrar. E eu lembro que eu estava com uma camisa branca e o paletó do lado, calça social, gravata. E quando eu terminei o meu lanche, assim que eu terminei o meu lanche, chegou um cara para mim, assim, com um rosto totalmente transtornado. E eu percebia que ele estava, assim, muito transtornado. E ele chegou para mim, muito agressivo, e falou: "O que é, meu irmão? O que é, meu irmão?" E eu percebi que ele não estava nada normal. Não sei se estava drogado, não sei se estava bêbado. Mas o fato é que foi uma surpresa, ele veio para cima de mim. Na hora eu levantei a guarda, fechei as mãos. Naquela época eu já treinava jiu-jitsu. Eu treino desde os meus 16 anos, então já pensei o que eu vou fazer para me defender. O que eu vou fazer para evitar uma situação pior aqui. E eu pensei em algumas possibilidades, mas do nada, ele puxou a saliva e cuspiu na minha cara. Sabe quando alguém puxa a saliva fazendo barulho assim e cospe? Ele cuspiu na minha cara, eu senti o cheiro da saliva dele no meu rosto escorrendo. Naquele momento eu fechei os olhos, respirei fundo. E eu olhei para ele, eu acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida. E naquele momento eu falei para ele: saia daqui agora. E ele sorriu e falou: "Tô satisfeito. Eu cuspi na sua cara." E ele falou assim: "Meu irmão, eu sou carioca." E naquela época eu morava em Maceió. Eu nasci em Brasília, mas eu cresci em Maceió, eu me acho mais alagoano do que qualquer coisa. E ele falou assim para mim: "Você é um alagoano de merda. Eu sou um carioca. E você é um alagoano de merda. Por isso eu cuspi na sua cara." E ele saiu andando. E na hora em que ele viu que eu estava olhando para ele pelo reflexo do vidro, ele voltou. Naquela hora eu falei: "Vou matar esse cara." Eu vou quebrar os bracinhos dele, ele vai voltar para casa sem conseguir dar tchau para ninguém. Quem treina jiu-jitsu não pensa em bater. Tem várias formas de você se defender sem bater numa pessoa. E ele esbravejou, eu senti que eu estava no limite da minha paciência, ele foi embora. Depois de esbravejar, depois de cuspir na minha cara, depois de me xingar mais ainda, de falar que eu era um alagoano de merda e que ele era um carioca, ele foi embora. E eu não sei se o que me consumia mais era a raiva, o ódio de ter levado uma cusparada na cara de um cara que eu nunca vi na minha vida, ou se era a raiva de mim mesmo por não ter reagido. E eu me recordo que eu sempre pensava numa coisa. Para eu me segurar, eu pensava numa coisa: eu não posso sujar minha roupa que eu vou palestrar nessa empresa, e depois eu tinha que palestrar numa outra faculdade da minha cidade. E eu falava: para eu fazer o que eu tenho que fazer aqui com ele, eu vou ter que me aproximar demais dele, provavelmente eu vou rasgar a minha roupa, eu vou me sujar, não vou conseguir palestrar. Eu só mantinha isso na minha cabeça: eu tenho que palestrar, eu não posso perder isso. E era uma grande oportunidade na minha vida. Então, o que me consumia era: por que eu não reagi? Mas eu estava em um dilema entre reagir e fazer justiça e bater no sujeito, ou perder a oportunidade de palestrar, porque eu não ia ter condições de palestrar sujo de sangue, né, provavelmente do outro. E durante muito tempo eu passei na frente daquele lugar, na frente daquela calçada, e me consumiam dois sentimentos: o sentimento de raiva dele por ter cuspido em mim e o sentimento de culpa e também raiva de mim mesmo por não ter reagido, por ter ficado sem ação diante daquela situação. E eu criei um preconceito extremamente idiota. Sabe, a cabeça da gente às vezes é cheia desses preconceitos extremamente idiotas. E o preconceito extremamente idiota que eu criei é que carioca é uma pessoa ruim. Eu estou sendo educado com o preconceito que eu criei. Carioca é a pessoa que cospe na cara dos outros, carioca é mal educado, carioca é isso, carioca é aquilo. Até quando me chamaram para palestrar no Rio de Janeiro.
E aí eu fui palestrar no Rio de Janeiro. E sempre que eu encontrava com um carioca, a pessoa falava assim, você é onde é? Sou do Rio de Janeiro. E eu já meio que inconscientemente levantava a guarda e falava, você é carioca? Então eu dava 2 passinhos para trás. E eu fui palestrar e a plateia me recebeu tão bem. E naquele dia eu falei assim, cara, que preconceito idiota, sabe? Que preconceito idiota que eu criei de carioca. E hoje eu estava lembrando dos tantos amigos que eu tenho do Rio de Janeiro e que o carioca é um povo maravilhoso. E que você vai ver pessoas maravilhosas e pessoas que não são boas em todos os lugares do universo. Você vai encontrar com pessoas que são extremamente fantásticas e com pessoas que você fala assim, eu não devia ter cruzado com essa pessoa. Hoje eu estava lembrando que o meu coautor, meu grande amigo e irmão, William Douglas, é carioca. O Rovan Berto, que trabalha na nossa equipe, está lá junto com a gente, é carioca. Kleber Lucas, o pastor que cantou a música Te Agradeço, uma das músicas que salvaram a minha vida, é carioca. O Xande, do Revelação, da música Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, é carioca. O Gabriel Pensador, que gravou um monte de músicas que eu cantei a minha vida inteira e que me inspiraram até superar a fase de suicídio. A música Sem Parar, por exemplo, do Gabriel Pensador. E o Gabriel Pensador é carioca. Então, hoje do nada me surgiu que 2 coisas às vezes acompanham a gente. De vacilo você carrega isso no teu coração. A primeira coisa que a gente carrega no nosso coração de vacilo é o julgamento. Hoje eu paro para pensar, hoje eu paro para lembrar daquela situação e que ser humano que precisava de ajuda. Um cara que chega na frente de outra pessoa que nunca viu na vida e cospe na cara dela. Ela é tão pobre de espírito. Para que eu vou guardar rancor de um cara desse? Então, eu voltei lá, isso há muito tempo, e eu perdoei ele. Falei, eu te perdoo por você ter cuspido na minha cara. Porque a sua falta de gentileza não vale a pena, não compensa a sua falta de gentileza eu guardar rancor, eu guardar raiva de você. E talvez você deve estar alimentando no seu coração raiva de muita gente ao longo da tua vida. Talvez você deve estar alimentando raiva, um rancor de pessoas que não te apoiaram quando você falasse, as pessoas deviam me apoiar, de pessoas que te criticaram, que tentaram te desestimular, que não acreditaram em você, que, enfim, que de alguma forma jogaram energia negativa na tua vida. Talvez você esteja guardando rancor. Ao longo da sua história, se você parar por um minuto, você vai identificar uma série de episódios na sua vida que você vai guardando rancor. É como se você tivesse uma mochila enchendo de raiva, enchendo de coisa ruim. E esse sentimento te destrói, só faz mal para você e mais para ninguém. A gente veste essa carapuça de juiz e sai julgando todo mundo. E quanto mais você julga as outras pessoas, mais você vai receber um sentimento equivalente. Quanto mais eu acho que alguém foi sacana comigo, mais raiva eu vou sentir e essa raiva só vai me destruir. E o outro sentimento é o de culpa, que por vacilo você deve estar guardando muita culpa no seu coração, pelas escolhas que você fez, por talvez não ter realizado seus objetivos ainda. Você talvez se culpe pela idade que está avançando e os objetivos não foram realizados quando outras pessoas que você conhece parece que já conseguiram realizar muito mais que você em muito menos tempo. E aí a gente vai, por vacilo, colocando esse rancor na mochila, colocando essa culpa, e isso tudo vai destruindo a gente. Gera uma ansiedade absurda e essa autodestruição, ela causa uma insegurança, porque você está se batendo por dentro, está destruindo a sua autoimagem, está destruindo aqui dentro uma série de coisas que você não tem nem noção. Mas o fato é que você acaba gerando uma culpa, que gera um auto-julgamento, que gera ansiedade, que gera medo, insegurança, e você começa a olhar para o futuro e pelas frustrações do passado, você começa a ter medo de demorar ainda mais, de não conseguir realizar os seus sonhos, de fracassar mais uma vez. Então, além da culpa, além da raiva, a gente, por vacilo, vai levando ao longo da vida uma coisa chamada preconceito. E aí a gente passa a ver a vida com um juiz interno que julga as pessoas e você se priva de fazer amigos, você se priva de enfrentar desafios. Eu coleciono desafios que na minha adolescência eu nem tentei, porque eu não acreditava em mim. Eu era uma pessoa extremamente insegura, ansiosa, preguiçoso pra caramba, desanimado da vida.
E eu consegui, através de um ponto muito específico, me livrar de toda a culpa, me livrar de toda a raiva e me livrar dos preconceitos que eu consigo identificar e ficar atento a isso, através de uma coisa chamada estratégia. E eu sempre repito isso para os meus coaches, nos processos de coaching que eu conduzo, nas formações de coaching que eu ministro, no próprio Genius Club, nas aulas do Genius Club. Eu sempre digo que sucesso não é esforço. Sucesso é esforço estratégico. E para te ajudar a se livrar de toda a culpa que você carrega no seu coração, da raiva, às vezes dos outros, às vezes de si, e também dos preconceitos que te privam de uma série de coisas incríveis, uma série de coisas fantásticas, a gente criou a Semana Sem Ansiedade. Vai começar no dia 27 de novembro e vai até o dia 1º de dezembro. E vai ser um momento onde eu vou poder te passar estratégias que transformaram a minha vida, que me ajudaram e me ensinaram a viver uma vida leve, com ansiedade zero. Às vezes ela sobe, é raro, mas acontece. E eu consigo dominar ela com agilidade, com eficiência, e tudo aquilo que gerava medo, culpa, raiva, impaciência, insegurança, deixa de existir na minha vida. E eu queria do fundo do meu coração dividir isso com você. Vai ser uma alegria poder ter a sua presença na Semana Sem Ansiedade. Vai ser uma alegria se você puder convidar as pessoas que você tem um carinho, que você ama, nos grupos de WhatsApp, por e-mail, rede social, porque, acredite, muitas pessoas trazem um sorriso no rosto e estão carregando no coração um tanto de culpa, um tanto de raiva e um tanto de preconceitos que limitam muito a vida dessas pessoas. Muitas pessoas sofrem demais com ansiedade no mundo. E essa semana vai ser incrível, porque eu vou poder dividir com você aquilo que transformou a minha vida, aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira, ao longo de mais de 18 anos, com o alemão Bernhard Isert, que não está mais entre a gente, já faleceu, com o americano Robert Dilts, do coaching generativo. Então são muitas estratégias que eu pude aprender e que eu pude criar, que eu pude desenvolver. Você não vai ver em lugar nenhum no mundo isso. Eu acabei de voltar do evento da Califórnia e eu percebi que são estratégias muito inovadoras. É lógico que tem uma base que eu não criei do zero, foram coisas que eu fui aprendendo e eu fui modificando, eu fui aprimorando, eu fui colocando o meu jeito, o meu carinho, o meu amor e a minha missão nessas estratégias. Então, fica o convite para você, basta você clicar no link que está aqui abaixo e fazer a sua inscrição gratuita. É um evento 100% online, 100% gratuito, para poder ajudar a transformar a sua vida, que é a minha paixão há mais de 18 anos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Semana Sem Ansiedade. Te dou minha palavra, isso vai mudar a sua vida. Até breve.